Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Abraham. Abraham viveu a medida de sua vida e, tendo vivido os seus anos, viveu em quietude, gentileza, justiça. Sendo o único justo, era extremamente hospitaleiro, porque, erguendo a sua tenda no cruzamento dos caminhos do Carvalho de Manre, ele recebeu a todos, fossem ricos, fossem pobres, fossem reis e governantes, abastados ou abandonados, amigos e estranhos, vizinhos e viajantes. A todos tratou igualmente de modo piedoso, santo, justo e hospitaleiro. E até mesmo sobre ele veio a comum, inexorável e amarga presença da morte, isto é, o incerto fim da vida. No entanto, Adonai Elohim, convocando seu Arquimelachim Michael, disse-lhe: desça, príncipe Michael, a Abraham, e diga-lhe a respeito de sua morte, para que ele possa colocar as suas tarefas em ordem, pois eu o abençoei com o número das estrelas do céu e como o da areia da praia. E ele possui abundância e de longa vida e muitas posses, e tem se tornado extremamente rico. Além de todos os homens, também ele é justo em cada ato, bom, hospitaleiro, amável até o fim de sua vida. Mas tu, Arquimelachim Michael, vá até Abraham, meu amigo amado, e anuncia-lhe a sua morte, e assegure-o disto. Tu deves agora partir deste mundo vão, e deves deixar este corpo e ir para junto de teu Adonai entre os bons. E o príncipe partiu de diante da face de Elohim e desceu até Abraão, ao carvalho de Manre, e o encontrou o justo Abraham no campo, e se aproximou, assentando-se ao lado da junta de bois na lavoura, juntamente com os filhos de Mazeque e outros servos. Estes perfaziam um número de 12. E então o príncipe chegou-se a ele, e Abraham, vendo o príncipe Michael, que vinha ao longe, semelhante a um guerreiro, ergueu-se e encontrou, como era seu costume, de encontrar até inclusive de acolher todos os estrangeiros. E o príncipe o saudou e disse: salve, honradíssimo pai, alma justa e eleita. Mas acontece que o dia da morte de Abraham estava próximo, e Adonai disse a Michael: levante-se e vá ter com Abraham, meu servo, e diga-lhe que ele deve partir desta vida agora, pois os dias de sua vida terrena se cumpriram, de maneira que ele pôde arrumar a sua casa, e isso fazê-lo antes de morrer. E Michael se foi e se aproximou de Abraham, e o encontrou assentado diante de sua junta de bois, e ele era muitíssimo velho. A sua aparência era velha e tinha um filho em seus braços. Abraham, então, vendo Arquimelachim, levantou-se do chão e o saudou, sem saber quem ele era, e disse-lhe: que Adonai te preserve, que a tua viagem seja próspera. E Michael lhe respondeu: tu és amigável, bom pai. E Abraham, respondendo, lhe disse: venha, aproxime-se, irmão, e sente-se um pouco, enquanto trazem uma mula, para que possamos ir para minha casa, e tu possas descansar comigo, pois está tarde, e pela manhã te levantes e vás com Hashem, verdadeiro filho do único Elohim que está nos céus. E Abraham continuou a dizer ao príncipe: salve, honradíssimo guerreiro, que brilha como o sol e de beleza bem acima dos homens. Tu és bem-vindo, por isso roguei por tua presença. Diga-me de onde o jovem provém. Ensina-me, te suplico, de onde e de qual exército, e de onde vem esta beleza. O príncipe disse: eu, ó justo Abraão, eu venho da grande cidade. Fui enviado pelo grande rei para tomar o lugar de um grande amigo seu, porque o rei o convocou. E Abraham disse: venha, meu senhor. Então venha e acompanhe-me até o campo. E o príncipe disse: eu vim e sairei ao campo da lavoura. Eles se assentaram ao lado de sua companhia,
E Abraão disse aos seus servos, os filhos de Mazeque: ide à manada de cavalos e trazei 2 cavalos mansos, gentis e domados, de maneira que eu e este estranho possamos montá-lo. Contudo, o príncipe disse: na verdade, meu senhor Abraão, não é necessário que tragam os cavalos, pois eu não me permito assentar-me sobre qualquer besta quadrúpede. Acaso meu rei não é rico e não tem poder tanto sobre homens como sobre todo tipo de gado? Vamos então, alma justa, vamos andando suavemente até a tua casa. E Abraão disse: assim seja. E enquanto eles iam do campo para casa, ao lado deste caminho havia um cipreste. E pela vontade de Adonai, a árvore clamou com voz humana, dizendo: Santo, 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 Santo é o Adonai, que chama para si aquele que o ama. Mas Abraão ocultou o mistério, achando que o príncipe não tinha ouvido a voz da árvore. E chegando a casa, eles se assentaram na varanda, e Isaque, vendo a face do Melahim, disse a Sara, sua mãe: minha senhora, mãe, vede o homem que se assenta com meu pai Abraão, não pertence à raça dos que habitam a terra. Isaque correu e o saudou, e caiu diante dos pés do incorpóreo. E o incorpóreo o abençoou e disse: que Adonai cumprirá em ti a promessa que fez a seu pai Abraão e a sua semente, e também conceder-te-á a preciosa oração de teu pai e de tua mãe. Abraão disse a Isaque, seu filho: meu filho Isaque, retire água do poço e traga-me um pote para que eu possa lavar os pés desse estranho, pois ele está cansado de ter vindo de uma longa viagem. E Isaque correu ao poço e retirou a água, e lhes trouxe um pote. E Abraão abaixou-se e lavou os pés do estranho, para que, por onde ele andasse, nenhuma fera mal encontrasse e o ferisse. E Micael quis saber de Abraão, dizendo: diga-me teu nome, antes que eu entre em tua casa, para que não seja eu ofensivo a ti. Abraão respondeu e disse: meus pais me chamaram de Abraão, e Adonai mudou o meu nome para Abraão, dizendo: levanta e sai da tua casa e da tua parentela, e vá para um lugar o qual eu te mostrarei a ti. E quando eu saí para a terra para a qual meu Adonai me mostrou, ele me disse: teu nome não será mais Abraão, teu nome agora será Abraão. Micael respondeu. Ele disse: perdoe-me, meu pai, homem experimentado por Hashem, porque eu sou estranho e tenho ouvido de ti que andaste muito e trouxeste bodes e os matastes, acolhendo melahims em tua casa, para que eles pudessem descansar ali. E quanto falava, levantou-se e foi para casa. E Abraão chamou um dos teus servos e disse-lhe: vá, traga-me uma mula para que o estranho possa sentar-se nele, pois ele está cansado de sua viagem. E Micael disse: não atormente o jovem, mas vamos lentamente até tua casa, porque eu gosto de tua companhia. E levantando-se, saíram. Enquanto se dirigiam para a cidade, cerca de 600 metros dali, e encontraram uma grande árvore que tinha uns 300 ramos, parecida com uma tamareira. E eles ouviram uma voz que vinha de seus ramos, dizendo: santo és tu, pois tu guardastes o propósito para o qual foste enviado. E Abraão ouviu a voz e ocultou o mistério em seu coração, dizendo consigo: que mistério é este que tenho ouvido? Quando ele chegou em casa, Abraão disse aos seus servos: levante-se e ide ao rebanho de ovelhas e trazei uma delas e matai-a rapidamente e aprontai-a, para que eu possa comer delas e beber, porque este é um dia de festa para nós. E os servos trouxeram as ovelhas, e Abraão chamou seu filho Isaque e disse-lhe: meu filho Isaque, levante-se e ponha água num pote para que possamos lavar os pés desse estrangeiro. E ele fez como seu pai havia lhe pedido. E Abraão disse: eu vejo, e assim será, que nesta bacia jamais eu voltaria a lavar os pés de qualquer homem que venha aqui se hospedar. E Isaque, ouvindo o que sei, disse: pai, e chorou. Ele disse: meu pai, o que tu estás dizendo? Este acaso é a última vez que lava os pés de um estranho?
E Abraham, olhando para o seu filho que chorava, também aos choros, aos pés do príncipe Mihayael, ficou comovido em seu coração e chorou diante do estranho. Isaque, vendo agora o seu pai que chorava, voltou a chorar juntamente com o príncipe que agora chorava junto com eles. E as lágrimas do príncipe caíram no vaso e na água da bacia, e se tornaram pedras preciosas. E Abraham, vendo o milagre, ficou tão espantado e tomou secretamente as pedras e ocultou o mistério, guardando-o para si em seu coração. E Abraham disse a Isaque, seu filho: vá, meu amado filho, entre no quarto e o deixe bonito. Disponha-nos ali 2 assentos, um para mim e outro para este homem que é meu convidado nesse dia. Prepare-nos uma mesa com tudo o que há de bom. Embeleze o quarto, meu filho. Embeleze-o e o arrume com um linho fino e púrpura, e queime todo o incenso precioso e excelente. Traga ervas aromáticas do jardim e encha a nossa casa com elas. Acenda 7 lâmpadas cheias de óleo, de maneira que possamos nos alegrar, porque este homem é nosso convidado neste dia que é mais glorioso do que um dia de rei. E a aparência deste homem é melhor do que de todos os filhos dos homens. E Isaque preparou todas as coisas, e Abraham tomou o Arquimelachim Mihayael e foram então para o quarto. E ambos comeram e se assentaram sobre os divãs. E entre eles foi posta uma mesa cheia de todas as coisas boas, e em seguida o príncipe se ergueu e saiu, como que constrangido por sua barriga fazer sair água. E acendeu aos céus um piscar de óleo e ficou diante de Adonai e disse-lhe: Adonai, que o teu poder saiba que sou incapaz de fazer lembrar a este justo sobre sua morte, pois jamais vi sobre a terra um homem como este que seja tão piedoso, hospitaleiro, justo e fiel, devoto, que se detém de fazer o mal. E agora saiba, Adonai, que não posso avisar-lhe sobre sua morte. E Hashem disse: Desça Mihayael ao meu amigo Abraham, e tudo o que ele lhe disser faça, e tudo o que ele comer, coma com ele. E eu enviarei meu santo Ruach sobre seu filho Isaque, e colocarei a lembrança de sua morte no coração de Isaque, de maneira que ele possa ver a morte de seu pai em um sonho, e Isaque contar-lhe-á o sonho, e tu o interpretará, e assim ele saberá de seu fim. E o príncipe disse: Adonai, todos os ruás celestiais são incorpóreos, e não comem nem bebem. E este homem pôs diante de mim uma mesa com tudo o que há de bom dentre todas as coisas terrenas e corruptíveis. E agora, Adonai, o que eu devo fazer? De que maneira me esquivarei dele? Quando Sara entrou em sua casa, ouviu-os chorar, e ela saiu e disse a Abraham: Meu senhor, por que o senhor está chorando? Abraham respondeu e a consolou, dizendo que não é nada de mal. Vá para a tua casa e faça o teu trabalho, para que não sejas inoportuno ao visitante. E Sara saiu, indo preparar o jantar. E o sol estava quase se pondo, e Mihayael saiu da casa e foi tomado para o céu para adorar diante de Hashem, porque ao pôr do sol, sim, ao pôr do sol, todos os Melahims adoram a Hashem, e Mihayael, este é o primeiro dentre os Melahims. E eles todos o adoraram, e foram cada um para o seu lugar. Mas Mihayael apresentou-se diante de Adonai e disse: Adonai, eis-me diante de tua santa presença. E Adonai disse a Mihayael: anuncie tudo o que quiseres. E o Arquimelachim respondeu e disse: Senhor Adonai, tu me enviaste a Abraham para dizer-lhe: deixarás o teu corpo e este mundo. Adonai te chama, e eu não ouso, Adonai, revelar-me a ele, porque ele é teu amigo e um homem justo e alguém que recebe estranhos. Mas eu rogo-te, Adonai, faça com que a notícia da morte de Abraham entre em seu coração e não deixe que eu lhe conte isso, porque é grande a descortesia dizer isso. Deixe o mundo, e principalmente deixe o seu próprio corpo, porque tu o criaste desde o início para ter piedade pelas almas de todos os homens.
Então Adonai disse a Micael: levante-se e vá ter com Abraão, e fique com ele, e tudo que vires ele comer, coma tu também, e com onde quer que ele durma, durma você também. Porque eu porei o pensamento da morte de Abraão no coração de Isaque, seu filho, durante um sonho. E esse será: vá até ele e não pense nisso. Porque quando tu te assentares com ele, eu enviarei um voar consumidor, e ele consumirá o teu temor, e passará por tua boca tudo que estiver sobre a mesa. Alegre-se com ele em tudo, e tu deves interpretar apenas as coisas da visão, para que Abraão possa saber que vem a foice da morte e chega o incerto fim da vida. Possa assim se despojar de todas as suas posses, então ele, pois eu dei bênçãos maiores que o número da areia do mar e do que o número das estrelas do céu. Então o príncipe desceu à casa de Abraão, assentou-se com ele na mesa, e Isaque o serviu. E quando a ceia terminou, Abraão orou segundo o seu costume, e o príncipe orou juntamente com ele, e cada um se deitou para dormir em seu divã. Isaque disse a seu pai: pai, eu também gostaria de dormir convosco nessa câmara, para que eu também ouça o seu discurso, porque eu estou gostando muito de ouvir a excelência deste homem. Abraão disse: sim, meu filho, mas agora vá para o teu próprio quarto e durma lá, para que não sejas importuno a este que nos visita. Então Isaque, tendo recebido seu pai uma oração, e tendo-os abençoado, foi para o seu próprio quarto e deitou-se sobre sua cama. Adonai, porém, colocou o pensamento da morte em seu coração através de um sonho, e na 3ª hora da noite, Isaque despertou e se levantou de sua cama e correu para o quarto onde dormiam seu pai e o arco Melahim. Isaque, então, ao chegar à porta, gritou, dizendo: meu pai Abraão, levante-se e abra para que eu entre, para que eu possa tocá-lo antes que se vá. E se remoendo pela ansiedade que apertava o seu próprio pescoço, Abraão em seguida começou a chorar, levantou-se, abriu a porta, e Isaque entrou e segurou fortemente e começou a chorar em voz alta. Abraão, comovido, também chorava em voz alta, e o príncipe dos Melahim, ao vê-lo chorando, também se comoveu. E Sara, em seu quarto, ouviu que eles choravam, e foi até lá, e os encontrou abraçados e chorando. E Sara disse comovida: meu Adonai, Abraão, qual é o motivo desse pranto? Diga-me, meu senhor, acaso este irmão que por nós foi acolhido trouxe alguma notícia de Ló, teu sobrinho, de que está morto? E por que estás tão angustiado? O príncipe respondeu e lhe disse: na verdade, minha irmã Sara, não é como tu dizes, mas teu filho Isaque teve um sonho, e veio nos despertar, e o vimos comovido e chorando. Então Sara, ouvindo a excelência da conversa do príncipe, compreendeu que ele era o Melahim de Adonai que falava. Sara, no entanto, avisou a Abraão para sair e disse-lhe: meu senhor Abraão, sabes quem é este homem? Abraão disse: eu não sei. Sara disse: sabes bem, meu senhor. Os 3 homens do céu que nós acolhemos em nossa tenda ao lado do carvalho de Mamre, quando mataste um cabrito sem mácula e puseste uma mesa diante deles, depois que a carne havia sido comida, o cabrito se levantou novamente e mamou em sua mão com grande alegria. E eles prometeram a ti, meu senhor Abraão, de que nos daria um fruto com o nome de Isaque. Daqueles 3 homens santos, este é um deles? Abraão disse: ó Sara, é verdade no que você está dizendo. Exaltado e louvado seja o nosso Hashem e Pai. Porque à tarde, quando lavei os seus pés na bacia, eu disse em meu coração que eu já lavei os pés deste homem uma vez. Em seguida, suas lágrimas caíram na bacia e se tornaram pedras preciosas. E retirando-as de seu alforje, deu-as a Sara, dizendo: se tu crês em mim, olhe para essas pedras. E Sara, recebendo-as, curvou-se e, saudando-o, disse: exaltado seja Hashem, que nos mostra coisas maravilhosas. E saiba agora, meu senhor Abraão, que entre nós está a revelação de alguma coisa, quer boa, quer má. E Abraão deixou Sara e entrou na câmara e disse a Isaque: Isaque, venha para cá.
Venha cá, meu filho, e diga-me a verdade do que tu viste e o que aconteceu, para que tu vieste tão rapidamente a nós. Isaque, respondendo, começou a dizer: eu vi, meu senhor, eu vi nessa noite a lua e o sol acima da minha cabeça, rodeando-me com os seus raios e dando-me a luz. Enquanto eu os observava, me alegrava. Vi o céu se abrindo e vi um homem que descia e trazia uma luz que brilhava mais do que 7 sóis. E este homem, que se parecia com um sol, tomou o sol que estava acima da minha cabeça e subiu para os céus de onde viera, mas eu fiquei muito angustiado por ele ter tomado o sol de cima de mim. Pouco depois, enquanto eu ainda estava triste e preocupado, eu vi este homem vindo do céu uma segunda vez e tomou-me a lua também. E eu chorei copiosamente e clamei ao homem da luz e disse: não, não, meu senhor, não me tome a sua presença de mim. Tende piedade de mim e ouça-me. E se tu já tomaste o meu sol, deixe-me pelo menos a minha lua. Ele, no entanto, disse: tu sofrerás tua perda, pois o rei que estás acima de tudo os quer para si. E ele os tomou de mim e então me deixou. Então Sara disse a Abraão: como podes tu dormir quando um homem de Hashem vem a ti? E por que teus olhos estão cheios de lágrimas, se hoje é um dia de grande alegria? Abraão lhe disse: como sabes tu que este é um homem de Hashem? Sara respondeu e disse: porque eu te disse e afirmei que este é um dos 3 que nós acolhemos junto com o carvalho de Manre. Quando um dos servos veio e trouxe um cabrito, e tu mataste e me disseste: levanta e apronte esse cabrito para que eu possa comer com estes homens em nossa casa. Abraão respondeu e disse: percebeste muito bem, mulher, porque eu também, quando lavei os seus pés, soube em meu coração que eu havia lavado esses pés junto ao carvalho de Manre, quando comecei a pergunta sobre a sua jornada. E ele me disse: eu vou preservar Ló, teu irmão, que está em Sodoma. E em seguida compreendi o mistério. E Abraão disse a Micael: diga-me, homem de Hashem, mostre-me por que vieste para cá. E Micael disse: teu filho Isaque te mostrará. E Abraão disse a seu filho: meu amado filho, diga-me o que viste em teu sonho hoje e retire de nós essa angústia. Conta-nos. E Isaque respondeu para seu pai: em meu sonho eu vi o sol e a lua, e havia uma coroa sobre minha cabeça, e do céu veio um homem de grande estatura, e ele brilhava com grande luz. E ele tomou o sol de cima da minha cabeça e deixou os seus raios comigo. E então eu chorei e disse: rogo-te, meu senhor, que não leves a presença do sol de minha cabeça e a luz da minha casa e toda a sua exaltação. O sol e a lua e as estrelas lamentaram, dizendo: não retires a presença de nosso poder. Aquele homem que brilhava respondeu então dizendo: não chores, porque eu tomo a luz de tua casa, pois ela é tomada das aflições para o descanso, de um estado inferior para um estado superior. Elas serão tomadas e levadas de um lugar estreito para um lugar muito mais amplo, da escuridão para a luz. E eu disse: rogo-te, Senhor, tome também os raios que estão acima de mim. E o príncipe disse: ouça isso, ó justo Abraão. O sol ao qual teu filho viu és tu, pai dele, e a lua igualmente é Sara, sua mãe. O homem que traz a luz e que desce do céu, e este é o enviado por Hashem, que tomará a tua alma justa de ti. E saiba agora, honrado Abraão, que neste tempo tu deves deixar este mundo e ir para Hashem. Abraão disse ao príncipe: que espantosas maravilhas! E agora tu vens para tomar a minha alma de mim? E o príncipe disse: eu sou o príncipe Micael, que está na presença de Adonai, e fui enviado a ti para fazê-lo saber de sua morte. E em seguida devo partir para ele, como me foi ordenado. Abraão disse: agora eu sei que tu és o Melahim de Adonai, e que foste enviado para levar a minha alma. Contudo, não irei contigo, mas faça tudo o que te foi ordenado.
O príncipe, ouvindo essas palavras, imediatamente desapareceu e ascendeu aos céus na presença de Hashem e contou-lhe tudo o que tinha visto na casa de Abraão. E o príncipe disse também a Adonai: assim disse teu amigo Abraão, eu não irei contigo, mas faças tudo o que te for ordenado. E agora, Adonai onipotente, que concede o teu reino à tua majestade, o que tu me ordenas? Hashem disse ao príncipe Mihayael: vá ao meu amigo Abraão mais uma vez e diga-lhe assim: assim diz Adonai teu Elohim, aquele que te trouxe a promessa de vida para que tivesses mais bênção do que o número da areia do mar e acima das estrelas do céu, e que abriu o útero da esterilidade de Sara e concedeu-te Isaque como fruto de teu ventre já em idade avançada. Na verdade vos digo que continuarei te abençoando e multiplicando tua semente, e concederei tudo o que me pedires, porque eu sou Adonai Elohim e não há outro além de mim. Agora diga: por que te rebelaste contra mim? E por que estás pesaroso? E por que te rebelaste contra meu Arque-Melahim, Mihayael? Não sabes tu que todos que vieram de Adão e Eva já morreram? E que nem os profetas escaparam da morte? Nenhum daqueles que governam como reis escaparam da morte. Todos morreram, todos partiram para o Hades. Todos foram cortados pela foice da morte, mas sobre ti eu não enviei a morte. E não permiti que sofresse ou que tivesse doença mortal, nem que a foice da morte encontrasse, nem que as redes do Sheol te engolissem. Jamais quis te fazer mal algum. No entanto, para o teu consolo enviei os meus raios a ti. E ele me disse ainda: a 12 horas do dia. E após isso, eu tomarei seus raios. Enquanto o homem que brilhava dizia isto, o sol da minha casa subia para o céu, e a coroa eu não mais via, e o sol era semelhante a ti, meu pai. E Mihayael disse a Abraão: teu filho Isaque falou a verdade, porque tu deves ir e ser tomado aos céus, mas teu corpo permanecerá na terra, até que 7 eras se cumpram. Quando enfim toda a carne deverá se levantar, sendo assim, Abraão, põe a tua casa em ordem, pois o que ouvistes é que deve acontecer a ti. E o príncipe Mihayael veio a ti para que pudesses saber acerca de tua partida, para que pudesses arrumar a tua casa e todos os seus pertences, e abençoar a Isaque, teu filho amado. E agora saiba que eu não fiz nada disso com a intenção de deixar-te aflito. E agora que sabes o teu destino, diga se queres ou não partir. E o príncipe, recebendo as exortações de Adonai, desceu para junto de Abraão, e vendo que o justo estava caído com a face no chão, como se estivesse morto, contou-lhe tudo o que ouvira do Altíssimo. E então o santo e justo Abraão levantou-se, e com muitas lágrimas caiu novamente aos pés do incorpóreo, e rogou-lhe, dizendo: rogo-te, príncipe das hostes celestiais, vistes que tudo que tens te dignado a vir a mim, que sou um pecador, e em tudo sou teu servo indigno. Rogo-te agora mesmo, ó príncipe, para que leves a minha palavra novamente ao Altíssimo, e digas: assim diz Abraão, teu servo, leve minha palavra novamente ao Altíssimo, e deves dizer-lhe: assim diz Abraão, teu servo, Adonai, Adonai, em cada obra e palavra nas quais eu tenho te pedido, tu me ouvistes, e tem cumprido todo o meu conselho. Agora, Adonai, eu não resisto ao teu poder, porque eu também sei que não sou imortal, mas mortal. Visto que por ti foram criadas todas as coisas, eu também temo e tremo diante da face do teu poder. E agora, Adonai mestre, ouça a minha oração, porque enquanto estou ainda nesse corpo, desejaria ver toda a terra habitada e todas as suas criaturas que fizeste com sua palavra, e quando eu as vir, então deixarei esse corpo sem tristeza. Assim o príncipe foi novamente estar diante de Hashem e dizer-lhe tudo o que Abraão lhe tinha dito, dizendo: desejo contemplar toda a terra enquanto ainda estou vivo. E o Altíssimo, ouvindo isso, disse, chamando ao príncipe Mihayael: tome uma nuvem de luz e melahims que tem o poder sobre as carruagens, e desça e tome então o justo Abraão em uma carruagem de querubins, e o eleve aos ares dos céus, para que ele possa contemplar a terra.
E o Arquimelahim desceu e tomou Avraham em sua carruagem de querubins e os elevou aos ares dos céus e os colocou sobre uma nuvem com 6 melahims. E Avraham ascendeu numa carruagem sobre uma nuvem e viajou por toda a terra. E Avraham viu o mundo como ele era naqueles dias. Algumas lavouras, umas carroças, e em um lugar um rebanho, e em outro. Avraham perguntou e disse a Micael: rogo-te, Senhor, que se eu devo deixar o meu corpo, gostaria de ser tomado ainda vivo, para ver as criaturas que Adonai Elohim criou nos céus e na terra. Micael respondeu e disse: isso não compete a mim, mas irei dizer a Adonai sobre isso. Se me for permitido, mostrar-te-ei todas as coisas. E Micael subiu aos céus e falou diante de Hashem com relação a Avraham. E Hashem respondeu a Micael: vai, tome Avraham em seu corpo e mostre-lhe todas as coisas e tudo o que ele te disser, faça, pois ele é meu amigo. Desse modo, Micael foi até Avraham e tomou o seu corpo sobre uma nuvem e o levou ao oceano. Saindo à noite, viu que os homens dançavam e tocavam harpa. Em outro lugar, homens disputavam e lutavam pela lei, mas além choravam e se lembravam dos antepassados. Também viu os recém-casados recebidos com honras e, em uma palavra, ele viu todas as coisas que se fazem no mundo, boas e más. Avraham, portanto, passou sobre eles e viu homens com espadas empunhando-as em suas mãos. E Avraham perguntou ao príncipe: quem são estes? O príncipe disse: estes são os ladrões que procuram cometer homicídio, roubar e queimar, destruir. Avraham disse: Senhor, Senhor, ouça minha voz e faça com que as feras selvagens saiam da floresta e os devorem. E assim que ele falou, saíram feras da floresta e os devoraram. E ele viu em um outro lugar um homem fornicando com uma mulher e disse: Senhor, Senhor, faça com que a terra possa se abrir e engoli-los. E imediatamente a terra fendeu-se e engoliu-os. E viu em outro lugar homens que forçavam uma casa e levavam as posses de outros homens e disse: Senhor, Senhor, faça com que desça fogo dos céus e os consuma. E assim que falou, o fogo desceu aos céus e os consumiu. E imediatamente uma voz dos céus aos príncipes, dizendo ao príncipe Micael: detém a carruagem e volte com Avraham, para que ele não mais veja a terra, porque se ele contemplar tudo que existe da impiedade, ele destruirá toda a criação. Porque Avraham não tem pecado e não tem piedade dos pecadores. Mas eu criei o mundo e não quero destruí-lo. Contudo, espero pela morte do pecador até que ele se converta e viva. No entanto, tome Avraham e leve ao portão do céu, para que ele possa ver os juízos e as recompensas e se arrependa pelas almas dos pecadores, as quais ele destruiu. Assim, Micael virou a carruagem para outra direção e levou Avraham para o leste, para o primeiro portão do céu. E Avraham viu 2 caminhos, um mais estreito e acanhado e outro mais largo e espaçoso, e ali ele viu 2 portões, um largo no caminho largo e um estreito no caminho estreito. E foram 2 os portões. E fora eles, ele avistou também um homem assentado num trono dourado, e a aparência daquele homem era realmente terrível, e era terrível como a de Hashem. E eles viram muitas almas conduzidas pelos melahims que passavam pelo portão mais largo, e outras almas, poucas em número, que eram tomadas pelos melahims pelo portão estreito. E depois de Avraham ter visto o lugar do julgamento, a nuvem o tomou e levou para baixo. E Avraham, olhando para a terra, viu um homem que cometia adultério com uma mulher casada. E Avraham, se voltando a Micael, disse: vês essa impiedade? Adonai envie fogo do céu para o consumir. E imediatamente desceu o fogo e os consumiu, porque Adonai tinha dito a Miguel: tudo que Avraham lhe pedir, faça. Avraham olhou novamente e viu outros homens se queixando de seus companheiros e disse: que a terra se abra e os engula. E enquanto ele falava, a terra os engoliu vivo. Novamente a nuvem o levou para um outro lugar, e Avraham viu homens indo para um lugar deserto para cometerem um homicídio. E ele disse a Micael: vês essa impiedade?
que feras selvagens saiam do deserto e nos despedacem. E naquela mesma hora, as feras saíram do deserto e os devoraram. Então Adonai Elohim falou a Micaia, ele dizendo: leve de volta Abraham para sua casa, e que ele não circule mais pela criação que fiz, pois ele não tem compaixão dos pecadores. Mas eu tenho, para que eles vivam e sejam salvos. E Abraham olhou e viu 2 portões, um pequeno e outro grande, e entre os 2 portões assentava-se um homem sobre um trono de grande majestade. E uma multidão de melahims o rodeava, e ele estava chorando e depois sorrindo. Mas o seu choro excedia o seu riso 7 vezes. E Abraham disse a Micaia: quem é este que se assenta entre os 2 portões em grande majestade? E às vezes ri e às vezes chora, e o seu choro excede o seu riso 7 vezes. E Micaia disse a Abraham: não sabes tu que ele é? E ele disse: não, eu não sei. E Micaia disse a Abraham: vê esses 2 portões, o menor e o maior? Sim, essas poucas pessoas são as que aquele homem admirável que se assenta no trono dourado vê entrar pelo portão estreito. E aqueles muitos são os que entram pelo portão largo, e imediatamente ao ver estes, aquele homem admirável puxa os cabelos de sua cabeça e arranca a sua barba e se lança no chão chorando e lamentando. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono com grande alegria e regozijo e exaltação. E Abraham perguntou ao príncipe: quem é este homem admirabilíssimo, adornado com tal majestade, e que às vezes chora e lamenta, e que outras se regozija e exulta? O incorpóreo disse: esse é o primeiro criado, esse é Adão, que está em tal majestade. E ele olha para o mundo porque todos nasceram dele. E quando vê muitas almas indo para o portão estreito, então ele se levanta e se assenta em seu trono, regozijando-se e exultando em alegria, porque este portão estreito é do justo, que conduz à vida. E aqueles que entram por ele vão para o paraíso. Por isso ele, o primeiro criado, Adão, se regozija, porque ele vê as almas sendo salvas. Mas quando ele vê muitas almas entrando pelo portão largo, então ele puxa os seus cabelos e se lança ao chão, chorando e lamentando amargamente, porque o portão largo é o dos pecadores, e que leva à destruição e castigo eterno. E por isso ele cai de seu trono chorando e lamentando pela destruição dos pecadores, pois são muitos os que se perdem e poucos os que se salvam, visto que dentre estes 7, apenas um se salva, sendo justo e imaculado. Enquanto ele dizia essas coisas para mim, eis que 2 melahim, um aspecto de fogo, impiedosos na intenção e severos na aparência, levavam aquelas almas impiedosamente, chicoteando-as com línguas de fogo. O melahim lhe tirou uma lança e lançou todas as demais no portão largo para a destruição. Assim, nós também fomos com os melahims e entramos com eles pelo portão largo, e entre os 2 portões ficava um trono terrível, de terrível aspecto, feito de cristal flamejante como fogo. E sobre ele assentava-se um homem admirável que brilhava como o sol, como o filho de Hashem. Diante dele estava uma mesa de cristal, toda de ouro, e forrada com um linho fino, e sobre a mesa havia um livro. Sua espessura era de 6 cúbitos, e a sua largura de 10. E à sua direita e à sua esquerda ficavam 2 melahim sustentando papel, tinta e pena. Diante da mesa sentava-se um melahim de luz segurando uma balança, e à esquerda do homem assentava-se um melahim de fogo, impiedoso e severo, sustentando uma trombeta, que levava à vida e à destruição. O homem que se assentava entre eles é Adão, o primeiro homem que Hashem criou, e o colocou neste lugar para ver cada alma que deixa o seu corpo, para ver que todos dele nasceram. Quando, portanto, ouvires chorar, saiba que ele viu muitas almas sendo levadas à destruição. Mas quando tu vires sorrindo, é porque viu muitas almas sendo conduzidas para a vida. Vê como seu choro excede o seu riso, visto que ele vê um número muito maior do mundo sendo levado para o portão largo que leva à destruição. Por isso, seu choro excede seu riso 7 vezes. E Abraham perguntou:
E aquele que não puder entrar pelo portão estreito não poderá entrar na vida? Então Abraão chorou, dizendo: ai de mim, pois sou um homem de corpo grande. Como serei capaz de entrar pelo portão estreito, pelo qual nem mesmo um garoto de 15 anos pode entrar? Micael respondeu e disse a Abraão: não temas, nem se preocupe, pois tu deves entrar sem impedimento, e também todo aquele que é como a ti. E quando Abraão parou e se maravilhou, eis que viu um Melahim de Adonai conduzindo 6.000 almas à destruição. E Abraão disse a Micael: vão todos esses para a destruição? E Micael disse: sim, mas vamos procurar dentre elas se há uma alma justa e reta. E quando foram, encontraram Melahim sustentando em suas mãos a alma de uma mulher, e seus pecados se acharam em igualdade de peso com a sua justiça. E eles nem a empurraram e nem a prenderam, mas ficou num estado intermediário, e as outras almas foram levados à destruição. Abraão disse a Micael: Senhor, esse é o Melahim que remove as almas de seus corpos ou não? Micael respondeu e disse: esta é a morte, e ela as leva para o lugar do julgamento, para que o juiz possa prová-los. E Abraão disse: meu senhor, rogo-te que me leves ao lugar do julgamento, para que eu veja o fogo que a tudo consome e que prova os pecadores. O juiz é o homem admirável que se assenta num trono e julga a sentença das almas, e os 2 Melahims à sua direita e à sua esquerda escrevem, uns as justiças e os outros as iniquidades. Aquele diante da mesa que sustenta a balança pesava as almas, e o Melahim de fogo que sustentava o fogo provava as almas. E Abraão perguntou ao príncipe Micael: e o que são essas coisas que vemos? E o príncipe disse: isto que tu vês, santo Abraão, são o julgamento e as recompensas. É então o Melahim que sustentava a alma consigo a trouxe diante do juiz, e o juiz disse a um dos Melahims que o servia: abram este livro e encontrem os pecados desta alma. E abrindo o livro, encontrou seus pecados e as suas justiças em igual medida de peso, e não a entregou nem aos atormentadores e nem aos que foram salvos, mas coloque-a no meio. E Abraão disse: meu senhor príncipe, quem é esse juiz admirável? E quem são os Melahims que escrevem? E quem é o Melahim semelhante ao sol que sustenta a balança? E quem é o Melahim de fogo que sustenta o fogo? E o príncipe disse: vê, santíssimo Abraão, o homem terrível assentado no trono. Este é o filho do primeiro criado, Adão, que se chamava, que o ímpio Caim assassinou, e que se assenta assim para julgar toda a criação. E examina os justos e os pecadores, pois Hashem disse: eu não julgarei, mas todo homem deve ser julgado. Portanto, entregou-lhe o juízo para julgar o mundo em sua grande e majestosa vinda. Então, o justo Abraão, este é o juízo e a recompensa perfeita que ninguém pode alterar. Porque todo homem provém do primeiro criado, e portanto são julgados primeiramente aqui por seu filho. E na segunda vinda eles serão julgados pelas 12 tribos de Israel, para que eu também possa ver como eles são julgados. Então Micael tomou Abraão em uma nuvem e o levou para o paraíso, e quando chegou a um lugar onde estava o juiz, o Melahim chegou e entregou aquela alma ao juiz. E a alma disse: Senhor, tem piedade de mim. E o juiz respondeu: como terei misericórdia de ti quando não tiveste de tua filha o fruto de teu ventre, e a mataste? Ela respondeu: na verdade, Senhor, não fui eu quem a matou, pois minha filha mentiu acerca de mim. Mas o juiz ordenou que trouxessem os livros onde estavam os relatos, e surgiu um querubim com 2 livros. E havia com ele um homem de grande estatura, que tinha em suas mãos 3 coroas, e uma delas era maior do que as outras 2. Estas se chamam Coroa dos Testemunhos. E o homem tinha consigo uma pena dourada, e o juiz lhe disse: apresentai os pecados dessa alma. E aquele homem, ao abrir um dos livros do querubim, procurou pelos pecados daquela mulher e os encontrou. E o juiz disse: ó alma maldita, porque dissestes que não era assassina? Após a morte do teu marido foste e cometeste adultério com o marido de tua filha, e a mataste.
e ele a condenou por todos os outros pecados aos quais ela tinha cometido desde sua juventude. Ao ouvir isso, a mulher clamou, dizendo: ai de mim, todos os meus pecados que eu cometera no mundo eu esqueci, mas eles não foram esquecidos. Então eles a tomaram e a levaram para que fossem entregues aos atormentadores. E Abraão disse a Micael: Senhor, quem é este juiz e quem é o outro que condena os pecados? E Micael disse: Abraão, vês aquele juiz? Este é Abel, que testifica o primeiro. E Hashem o trouxe para juiz, e aquele que dá testemunho aqui é o mestre do céu e da terra, e que escreve as justiças, Enoque, porque o Senhor os envia para lá para escrever os pecados das justiças de cada um. Abraão disse: e como pode Enoque dar testemunho do peso das almas, não tendo visto a morte? Ou como pode sentenças a todas as almas dar? Miguel disse: não lhe é permitido sentenciar as almas. Contudo, Enoque não sentencia, mas Adonai é quem o faz. E ele não faz mais do que escrever. Porque Enoque orou a Adonai dizendo: eu não tenho esse desejo, Adonai, o de sentenciar as almas, para que não seja pesado a alma delas. E o Adonai disse a Enoque: quero que tu escreva os pecados daquela alma que faz expiação, e cada criatura. Mas na terceira vez ela será julgada por Adonai Elohim de todos. E então, na verdade, o fim desse julgamento está próximo, e a terrível sentença, e não há como escapar. E agora, pelos 3 tribunais, o julgamento do mundo e a recompensa são feitos, e por essa razão uma questão não é finalmente confirmada por uma ou mais testemunhas, mas por 3 que devem ser estabelecidas. Os 2 melahims da direita e o da esquerda são aqueles que escrevem os pecados e as justiças, e o da direita escreve as justiças e o da esquerda os pecados. O melahim semelhante ao sol que sustenta a balança é o arque-melahim do Riel, o que pesa justamente a justiça e os pecados com a justiça de Hashem. O melahim de fogo impiedoso que sustenta o fogo consigo é o arque-melahim Puruel, que em poder sobre o fogo e prova as obras dos homens através do fogo. E se o fogo consome a obra de algum homem, o melahim do julgamento imediatamente o prende e o leva para o lugar dos pecadores, um lugar de punição amaríssimo. Contudo, se o fogo aprovar a obra de alguém e não o prenderem, este homem será justificado, e o melahim da justiça o toma e o leva para ser salvo com a sorte do justo. E assim, justíssimo Abraão, todas as coisas em todos os homens são provadas pelo fogo e pela balança. E Abraão disse ao príncipe: meu senhor, a alma que o melahim mantém consigo, por que se decidiu que ela ficasse no meio? O príncipe respondeu: ouça, justo Abraão, o juiz encontrou igualdade entre os seus pecados e as suas justiças, e ele nem a condenou e nem a salvou, até que o juiz supremo apareça. Abraão disse ao príncipe: e o que se espera para que essa alma seja salva? E o príncipe disse: se ele tiver uma justiça a mais que os seus pecados, então ela entrará na salvação. Abraão disse ao príncipe: venha cá, príncipe Micael, façamos uma oração por essa alma então, e vejamos se Hashem a ouvirá. O príncipe disse: assim seja. E eles fizeram uma oração pela entrada da alma no paraíso, e Hashem os ouviu. E quando se levantaram de sua oração, não viram mais a alma no lugar onde estava. E Abraão disse ao melahim: onde está a alma que tu tinhas em suas mãos? E o melahim respondeu: ela foi salva por tua oração. E um melahim de luz a tomou e o levou ao paraíso. Abraão disse: eu exalto o nome de Hashem, o Altíssimo, e sua incomensurável misericórdia. E Abraão disse ao príncipe: rogo-te, arque-melahim, ouça minha petição e invoquemos a Adonai, e supliquemos a sua compaixão, e imploremos por sua misericórdia pelas almas dos pecadores que eu há pouco, em minha fúria, amaldiçoei e destruí, e que a terra devorou, e que as feras selvagens despedaçaram, e o fogo consumiu através das minhas palavras. Agora sei que pequei diante de Hashem Adonai. Venha, portanto, ao Micael, príncipe dos exércitos do céu, venha e invoquemos a Hashem com lágrimas, para que ele possa perdoar os meus pecados e me conceda o que eu peço. E o príncipe o ouviu, e eles fizeram súplicas diante de Adonai. E quando invocaram por um longo tempo,
surgiu uma voz do céu dizendo: Abraham, Abraham, eu tenho ouvido a tua voz da tua oração e perdoo o teu pecado e aquele a quem tu pensaste. Por ter destruído, eu os chamei e os trouxe para a vida por minha extrema bondade. Por essa razão, eu os recompensei no juízo. E aqueles a quem eu destruí na terra, eu não recompensarei com a morte. E a voz de Adonai disse também ao príncipe Micael: Micael, meu servo, leve Abraham de volta para sua casa, porque eis que o seu fim está próximo, e a medida da sua vida se deu, e para que ele possa pôr todas as suas coisas em ordem, e assim o tome e o traga até mim. Assim o príncipe, fazendo a conversão da carruagem e da nuvem, levou Abraham para sua casa, e ao entrar em sua casa, sentou-se em sua cama. E Sara, sua esposa, veio e o abraçou aos pés do incorpóreo, e falou humildemente, dizendo: Eu te agradeço, meu senhor. Eu te agradeço, pois trouxeste de volta o meu senhor Abraham, pois que pensávamos tê-lo tomado de nós. E seu filho Isaque também veio e abraçou, e do mesmo modo fizeram também todos os servos e servas que estavam ao redor de Abraão, abraçando e exaltando a Hashem. E o incorpóreo lhe disse: Ouça, justo Abraham, contemple sua esposa Sara, contemple também o seu amado filho Isaque, contemple todos os teus servos e servas ao redor de ti, disponha-se de tudo o que tu tens, pois o dia no qual tu deves deixar esse corpo e ires para Adonai, de uma vez por todas, chegou. Mas Abraham disse: Adonai o disse, ou tu está dizendo tu mesmo? O príncipe respondeu: Ouça, justo Abraham, que Adonai foi quem me ordenou, e não eu a ti. E Abraham disse: Eu não irei contigo. O príncipe, ao ouvir essas palavras, imediatamente saiu da presença de Abraham e foi para os céus, ficando diante de Hashem, o Altíssimo, e disse: Adonai onipotente, eis que dei ouvidos a teu amigo Abraão em tudo o que ele disse, e cumpri os seus desejos. Mostrei-lhe o teu poder e toda a terra e o mar que estão debaixo dos céus. Mostrei-lhe o juízo e a recompensa, levando através de uma carruagem e uma nuvem. E novamente ele diz: Não irei contigo. E o Altíssimo disse ao Arque Melahim: Meu amigo Abraão diz novamente: Eu não irei contigo. E o Arque Melahim disse: Senhor onipotente, assim ele diz, e eu não quis tocá-lo, pois desde o início ele é seu amigo e tem feito tudo o que te é agradável à vista. E que não há homem como ele sobre a terra, nem mesmo o admirável Jó. E portanto eu não quis tocá-lo, portanto, ó rei imortal, o que devo fazer? Então o Altíssimo disse: Chamai-me a morte, que é chamada a de aspecto desavergonhado e de olhar impiedoso. E Micael, o incorpóreo, foi e disse à morte: Venha cá, Adonai da criação, o rei imortal, chama-te. E a morte, ouvindo isto, temeu e tremeu, ficando possuída de grande terror, e vindo com grande medo, ficou diante do Pai invisível, tremendo e gemendo, e se arrepiando, aguardava a ordem de Adonai. Entretanto Hashem invisível lhe disse: Venha cá, amargo e feroz nome do mundo, oculte a tua ferocidade, cubra a tua corrupção e despoja-te da tua amargura, e põe a tua beleza e a tua majestade. E desça a Abraham, meu amigo, e o tome e o traga a mim. Contudo, não o amedronte, mas traga-o com palavras suaves, porque ele é meu amigo. Ao ouvir essas coisas, a morte saiu da presença do Altíssimo, vestiu-se de uma roupa muito brilhante, e fez a sua aparição como o sol, e tornou-se mais formosa e bela que os filhos dos homens, assumindo a forma de um Arque Melahim, tendo sua face resplandecente como um fogo, e foi até Abraham. O justo Abraham saiu de seu quarto, assentou-se sob as árvores de Manre, segurando seu cajado em sua mão, e aguardando a vinda do Arque Melahim, e então sentiu um suave aroma, e viu o raio de luz. E Abraham virou-se e viu a morte vindo em sua direção em grande majestade e beleza. E Abraham se levantou e foi ao seu encontro, imaginando que fosse o príncipe de Hashem. E a morte, o vendo, saudou e dizendo: Regozijai, regozijai, precioso Abraham, justa alma, verdadeiro amigo do Hashem Altíssimo e companheiro dos santos Melahims.
Mas enquanto o dia da morte de Avraham se aproximava, Adonai Elohim disse a Micael: a morte não ousará se aproximar e tomar a alma do meu servo, pois ele é meu amigo. Então vá, e ordenou a morte com grande beleza, e envie a Avraham para que ela possa vê-la com seus próprios olhos. E Micael, imediatamente após ser comissionado, adornou a morte com grande beleza, enviou a Avraham para que ele pudesse a ver. E ela sentou-se próximo de Avraham, e Avraham, vendo-a próximo de si, teve extremo receio. E a morte lhe disse: salve, santa alma. Salve, amigo do Altíssimo. Salve, consolação e acolhimento dos viajantes. E Avraham disse: és bem-vindo, servo de Hashem. Rogo-te, diga-me quem és, e entre à minha casa para participar da comida e da bebida até partires, pois desde que o viu assentado perto de mim, minha alma ficou perturbada. Pois eu não sou digno de virdes até mim, pois tu és um ruar exaltado e eu sou carne e sangue. E portanto não possuos nada que possa sustentar a sua majestade. Pois vejo bem que a tua beleza não é deste mundo. E a morte disse a Avraham: digo-te que em toda a criação que Hashem fez, não há quem se encontre como a ti. Pois até mesmo o próprio Adonai, ao procurar, não encontrou assim ninguém sobre a terra. E Avraham disse à morte: como podes mentir? Pois eu vejo em tua aparência e forma que elas são como as do sol. Majestosíssimo ajudante, portador da luz, homem admirável, de quem provém a tua majestade, e quem és tu e de onde vens? Então a morte disse: justíssimo Avraham, eis que te digo a verdade, eu sou a amarga sorte da morte. Avraham lhe disse: sim, mas tu és graciosidade do mundo? És a majestade e a beleza dos melahins e dos homens, é mais formoso na forma de qualquer outro, e dizes: eu sou a amarga sorte da morte, e não sou a mais formosa das coisas? E a morte disse: eu te direi a verdade. Ao que Adonai me nomeou, isto também te direi. Avraham disse: por que motivo tu vens para cá? E a morte disse: vim por tua santa alma. Então Avraham disse: sei o que queres dizer, mas eu não irei contigo. E a morte ficou em silêncio. Então Avraham se levantou e foi para sua casa, e a morte acompanhou para lá, e Avraham foi para o seu quarto, e a morte o seguiu. E Avraham deitou-se em sua cama, e a morte sentou-se aos seus pés. Então Avraham disse: vá daqui, deixe-me, pois quero descansar em minha cama. Mas a morte disse: não irei até que te tenha tomado o teu ruar de ti. E Avraham lhe disse: eu te ordeno pelo Hashem imortal a me dizeres a verdade. És tu a morte? A morte disse-lhe: sim, eu sou o destruidor do mundo. E Avraham disse: rogo-te, já que és a morte, diga-me, se tu aparecesses assim a todos com tamanha formosura e tamanha beleza. E a morte disse: na verdade, meu senhor Avraham, por causa da tua justiça e ilimitada hospitalidade, e pela grandeza do teu amor para com Hashem, te tornaste uma coroa sobre a minha cabeça. E em beleza, grande paz e gentileza, me aproximei do justo. Mas os pecadores me aproximam com grande corrupção e ferocidade, e amargura com aparência feroz e impiedosa. E Avraham disse: rogo-te, dê-me ouvidos e mostre-me a tua ferocidade e toda a tua corrupção e amargura. E a morte disse: não podes contemplar a minha ferocidade, justíssimo Abraão. E Avraham disse: sim, serei capaz de contemplar a tua ferocidade através do nome de Hashem, porque o poder do meu Elohim, que está no céu, está comigo. Então a morte retirou toda a sua graciosidade e beleza, e toda a sua majestade, e a forma semelhante do sol com a qual se revestira, e pôs sobre si a vestimenta de um tirano. E fez a sua aparição de modo mais feroz que qualquer tipo de fera selvagem, e mais impura do que qualquer impureza, e mostrou-se a Avraham que a sua beleza não era deste mundo. E a morte disse a Avraham: não penses, Avraham, que esta é a minha beleza, ou que venho assim a todo homem. Na verdade, se alguém é justo como ti, tomo a coroa e vou até ele. Mas se é um pecador, vou com grande corrupção, e do seu pecado faço para mim uma coroa para a minha cabeça.
e o estremeço com grande terror, de maneira que eles desmaiam. Abraão, no entanto, lhe disse: de onde vem sua beleza? E a morte lhe disse: não há outro mais cheio de corrupção que eu. E a morte lhe disse: verdadeiramente, és aquele que é chamado morte? E ele disse, e respondeu dizendo: eu sou o nome amargo. E Abraão disse à morte: mostre-me a tua corrupção. E a morte manifestou a sua corrupção, e ele tinha 2 cabeças, uma como a de uma serpente, e por ela alguns morrem por áspides. E outra era como uma espada, e por ela alguns morrem como pela espada. Depois apareceu como uma serpente de 14 cabeças, uma de fogo e grandemente feroz, outra face de escuridão, a outra de víbora, uma de terrível precipício, e uma mais feroz que a áspide, e uma de um terrível leão, e uma de um basílico. Ele também mostrou uma face de uma feroz cimitarra, outra de uma espada afiada, e uma de raio que relampejava terrivelmente e provocava um trovão estremecedor. Ele mostrou-lhe também uma face de um mar em fúria, e de um rio de grande correnteza, e uma terrível serpente de 3 cabeças, e um corpo com uma mistura venenosa. E um resumo: ele mostrou-lhe grande ferocidade e amargura intolerável, e toda doença mortal que tem odor da morte. E pela causa da grande amargura e ferocidade morreram 7.000 servos. E o justo Abraão sentiu a indiferença da morte, de maneira que seu ruar desfaleceu. E o santo Abraão, vendo essas coisas desse modo, disse à morte: rogo-te, a morte, que tudo destrói, oculte a tua ferocidade e revista-se da tua beleza e da forma com a qual estava antes. E imediatamente a morte ocultou a sua ferocidade e revestiu-se de sua beleza anterior. E Abraão disse à morte: por que fizeste isso? Para que mataste os meus servos e servas? Acaso Hashem te enviou de lá com essa finalidade? E a morte disse: na verdade, meu senhor Abraão, não é como tu dizes, mas por tua causa é que foi enviado para cá. Abraão disse à morte: por que então estes morreram? O Adonai não falou, e a morte disse: crês, justo Abraão, que isso também é maravilhoso, que tu não foste tomado com eles. Contudo, te digo a verdade, porque aquele que está à direita de Hashem não fosse contigo, tu teria ido naquela vez, tu também teria partido dessa vida. O justo Abraão disse: agora compreendo a diferença da morte, da maneira que o meu ruar desfaleça, mas rogo-te, ó morte, que a tudo destrói. Visto que os meus servos morreram antes do tempo, oremos a Adonai, nosso Elohim, para que ele nos ouça e ressuscite aqueles que morreram por tua ferocidade antes do tempo determinado. E a morte disse: assim seja. Então Abraão caiu com a face no chão em oração, e a morte juntamente com ele. E Adonai enviou um espírito de vida sobre aqueles que estavam mortos, e eles reviveram novamente. Então o justo Abraão exaltou a Hashem. Naquele dia os servos de Abraão morreram por causa do terror da morte, e Abraão, vendo-os, orou a Adonai, e esse os ressuscitou. E Abraão foi para o seu quarto, e a morte o seguiu, e ele disse: vá, sai daqui, pois quero descansar, porque tinha visto a indiferença da morte. E a morte disse: não irei até que tome a tua alma. E Abraão, com um aspecto severo e olhar furioso, lhe disse: quem te deu esta ordem? Tu dizes as palavras por seu próprio orgulho, e não irei contigo até que o Michael retorne? E eu irei com ele. Contudo, se tu desejas que eu te acompanhe, explica-me todas essas mudanças, as 7 cabeças ferozes, serpentes, e o que significa a face do precipício e a espada, e o rio caudoso, e o que significa também a tempestade marinha que se arroja ferozmente. Ensine-me também sobre o trovão intolerável, e sobre o raio terrível, e o mau cheiro do corpo do veneno. Ensine-me também sobre todas essas coisas. E a morte respondeu: ouça, justo Abraão, por 7 eras eu destruí o mundo e levei todos para o Sheol, reis e regentes, ricos e pobres, escravos e livres. Eu os levei ao profundo Sheol, e por isso
mostrei-te 7 cabeças de serpente. A face de fogo mostrei-te por causa dos muitos que são consumidos pelo fogo. A face do precipício é por causa dos muitos homens que morreram ao descer os topos das árvores ou caíram em terríveis precipícios e perderam suas vidas. E viram a morte na forma de um terrível precipício. A face da espada é pelos muitos que morreram em guerras através de espadas. E vem a morte como uma espada. A face do grande rio furioso é pelos que pereceram ao cruzar as águas e foram levados por elas, e viram a morte antes do seu tempo. A face do mar furioso é pelos que caíram no mar e se tornaram náufragos, e foram engolidos por ele e viram a morte como o mar. O trovão intolerável e o terrível raio é pelos que, no momento de ir, encontravam-se com o trovão e com o raio para prender os homens. Assim eles veem a morte. Mostrei-te também os venenosos animais selvagens, as áspides, os basílicos, leopardos, leões, ursos e víboras. Em resumo, a face de toda a fera selvagem que eu te mostrei é justo. É pelos muitos que são destruídos por feras selvagens e outros por cobras venenosas que retiram a vida e fazem morrer. Também te mostrei os destruidores copos de venenos, porque muitos homens são envenenados por outros e deixam essa vida inesperadamente. Abraão disse: rogo-te, existe alguma morte inesperada? Diga-me. E a morte disse: verdadeiramente digo-te que existe 72 tipos de morte. Uma é a morte justa, paga no tempo determinado. E muitos homens em uma hora entram na morte, sendo lançados no túmulo. E agora contei-te tudo o que me perguntaste, e digo-te, justo Abraão, desiste de todo conselho, e pare de perguntar sobre tudo, e venha comigo, como Hashem e juiz de todas as coisas me ordenou. Abraão disse à morte: saia daqui um pouco para que eu descanse em minha cama, pois estou muito aflito no coração. Pois desde que eu vi, os meus olhos e a minha força se desvaneceram, e todo o meu corpo parece ter ficado pesado para mim. E o meu ruá está extremamente angustiado. Deixe-me um pouco, pois já disse não poder suportar tua forma. Então Isaac, seu filho, veio chorando e caiu sobre seu peito, e a sua esposa Sara veio e abraçou seus pés, lamentando amargamente. Também os seus servos e servas se aproximaram e rodearam sua cama e lamentaram grandemente. E Abraão caiu na indiferença da morte. E a morte disse a Abraão: venha, tome minha mão, para que a força volte a ti. E então a morte enganou Abraão. Ele tomou a sua mão, e imediatamente a sua alma se desprendeu dela. E imediatamente o arco Melahim, Michael, veio com uma multidão de Melahins e se tornaram uma preciosa alma e revestiram com linho. E a embalsamaram o corpo do justo Abraão com óleos e perfumes divinos até o 3º dia após a sua morte, e o enterraram no lugar da promessa junto ao carvalho de Morre. Mas os Melahins receberam sua preciosa alma, e esta subiu ao céu cantando o hino do 3 vezes santo, ao Adonai Elohim de tudo. E eles o colocaram para adorar a Hashem, o Pai. E depois de grande louvor e exaltação que foi dado a Adonai, e Abraão abaixou-se para adorar, e surgiu a imaculada voz de Hashem, o Pai, dizendo assim: levem o meu amigo Abraão para o paraíso, onde estão os tabernáculos dos meus justos e as moradas dos meus santos, Isaac e Jacó, onde não há preocupações, nem angústia, nem suspiros, mas paz e regozijo e vida sem fim. Mas Hashem retornou e removeu a alma de Abraão como em um sonho, e o arque Melahim, Michael, o tomou e o levou para os céus. E Isaac enterrou seu pai ao lado de sua mãe Sara, exaltando e louvando a Hashem, porque a ele é devido a exaltação e a honra e a adoração, agora e para todo sempre. Assim seja.